Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu vou apresentar um projetinho aqui bem simples que eu criei por causa de um trabalho paralelo do meu mestrado, mas que dá pra pensar várias coisas de design de código, e mesmo de arquitetura e de desenvolvimento Java olhando para ele. Então vamos lá? Bom, primeiro eu quero apresentar para vocês o Stomp4j, esse projetinho que eu tenho aberto aqui, é um projetinho open source, está no GitHub, e a primeira pergunta que eu tenho que responder é por que eu desenvolvi o que é, né, o Stomp4j, né? O Stomp4j, ele seria uma biblioteca do protocolo Stomp, né? O que é o protocolo Stomp? O protocolo Stomp é um protocolo Message Oriented Middleware. Se você não sabe o que é um Message Oriented Middleware, dá uma olhada no vídeo sobre middleware, Message Oriented que eu publiquei há algum tempo atrás, que lá eu explico tudo sobre esse tipo de middleware, né? E o Stomp é um protocolo que existe aí, ele é muito simples, ele é um protocolo texto, então você vai conseguir ver todas as mensagens dele, você consegue ler as mensagens dele, e ele existe porque ele é simples, assim. Ah, mas por que tem um protocolo muito simples? Ó, assim, a escolha arquitetural de ter um protocolo simples é porque é feito para se usar em clientes simples, não é feito para se usar em clientes de alta demanda. Por exemplo, eu não vou conectar o Stomp num Kafka. O Stomp não tem suporte a isso. Mas o Stomp tem suporte a outras coisas, né? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, onde eu estou usando ele por quê, né? Se a gente olhar bem aqui, a publicfeedshighway.com, o que é isso aqui? Isso aqui é todas as informações de trens da Inglaterra. Todos eles estão publicados num endpoint lá, aberto para quem quiser abrir, quem quiser observar. Então, assim, você precisa fazer uma conta. E aí você tem informações, tem feeds em tempo real de movimento de trens, posicionamento, tem várias informações lá. E eu queria pegar o quê? O movimento dos trens. Então eu peguei aqui, ó, All Train Operating Companies. Tipo, eu consegui pegar todos os trens de todas as companhias, né? Ah, eu vou usar isso aí, por exemplo, para quê? Para validar algumas informações em streaming, né? Em Data Stream Processing. Então, assim, eu tava pensando, eu vou fazer alguma coisa com Data Stream Processing. Então eu pensei assim, em vez de eu ter um Data Stream que processa nada com nada, só mesmo para provar um conceito, por que eu não pego um dado real e faço um processamento ali bobinho, mesmo que seja bobinho, para quê? Para provar o que eu quero provar, que não tem nada a ver com esse processamento, né? Então eu peguei essa informação, eu vi que é uma informação válida, eu vi que os dados são em tempo reais, então eu consegui gerar um dataset usando essa implementação. E eu fiz isso por quê? Primeiro porque, assim, não tem nenhum protocolo fácil de se usar, simples, né? Ah, tem o do Spring lá, mas eu fui olhar, tá mais complicado, tinha outra biblioteca, mas não funcionava tão bem. E eu vi que o protocolo era muito simples, né? Eu consegui implementar ele em um dia, né? Então, assim, como é que eu implemento um protocolo? Bom, todo protocolo tem uma especificação. Se for um protocolo aberto, né? Eu sempre defendo usar protocolo aberto. E se você vir aqui no site, no meu código, vai ver que eu tenho três specs aqui abertas, né? A especificação da versão 1.1, 1.2 e aí 1.0. Vamos abrir da 1.0 para a gente ver como é que é ela na verdade, ó. A 1.0 ela é bem simples e foi a partir dela que eu comecei. Como é que ela já começa? Ó, você abre uma conexão via socket, né? Estou presumindo que seja TCP, e manda essa mensagem. Observa que é uma mensagem de texto. Essa mensagem vai dizer o quê? Conecta, meu login é tal, meu password é tal, e manda essa mensagem aqui que, assim, isso não é texto. A gente acha que isso é texto, mas ele fala que... Aí se você vai ter que ler, né, isso aqui. Todo spec você tem que ler e ler bem, né? Aqui ele fala que é o caractere nulo, que é... O caractere nulo é o /U000. Então, são 4 zeros, né? Então, assim, como é que funciona o protocolo? Eu abro uma conexão TCP, eu mando o connect, ele vai me responder com connected e um ID de sessão. Depois que eu estou conectado, eu posso mandar o quê? Eu posso mandar mensagens, né? Tipo, posso mandar mensagens pro protocolo, e aí o protocolo vai me responder com alguma coisa, né? E eu posso também receber o protocolo. O que eu posso mandar pro protocolo? Eu posso mandar basicamente uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito mensagens, né? Sete mensagens, né? O send, que é para enviar mensagem, o subscribe, para subscrever um tópico, o unsubscribe, para não deixar de subscrever um tópico,
o Begin Commit and Abort, que é para o quê? Para o controle transacional. Então eu posso ter um controle transacional através desse protocolo. O ACK, que é o Acknowledge, e o Disconnect, que é para... Vou desconectar isso aqui, dessa sessão. Então, essas são as mensagens que eu posso enviar, além, obviamente, do Connect, que está aqui no handshake da aplicação. É interessante olhar aqui uma coisa nesse protocolo, que isso aqui é o handshake. O que é o handshake? O handshake é o processo que você inicia para definir como você vai se comunicar. E todo protocolo tem mais ou menos um handshake. Vamos olhar na versão 1.1 como é que funciona o Connect. O Connect, eu vou enviar o quê? Eu vou conectar o protocolo e eu estou enviando que eu aceito as versões. Eu, cliente, vou aceitar as versões 1, 1.1 e 2. Isso aqui está escrito na especificação do 1.1. Existe a spec 2? Não existe, mas assim, eu posso colocar o que eu quiser aqui. E aí, quando eu for conectar com o servidor vai olhar desse conjunto aqui o que eu dou suporte, e ele responde, eu dou suporte ao 1.1, vamos conectar usando o 1.1? E assim, pelos testes que eu já vi, o servidor vai escolher a conexão, a maior conexão que ele tem dentro do conjunto. Isso significa que eu posso comunicar com ele tanto na 1.0, quanto na 1.1 ou quanto na 1.2. Depende das que eu mando. Vamos olhar como é que funciona a 1.2, o connect dele. A gente vai aqui, chega no connect, a gente vê que a especificação vai ficando mais rica, com mais seções. E o connect aqui, ele vai falar o que, eu posso conectar da 1.2, é engraçado que ele não cita 1.2, ele cita a 2. Ele copiou, você vê que a spec é meio que uma cópia do 1.1. E ele funciona basicamente do mesmo jeito, só que eu mudo uma coisa, eu defino qual que é o host que eu sou. E aí o protocolo responde, eu quero conectar com a 1.1. Ou ele pode responder, olha, eu não entendi essas aqui, eu não suporto essas versões, passar bem, estou fechando a conexão. Isso acontece, né? Outra coisa que o protocolo tem aqui, que está definido nessa conexão, que não está definido aqui nessa versão, mas assim, se a gente for ler, está definido aqui em algum lugar, é porque esse protocolo parece que ele é um pouco mal escrito, assim, tipo, falta algumas coisas em alguns lugares, sobra em outros, né? Então, assim, no Connect não aparece aqui, no exemplo, né? Não, aparece aqui em cima. Eu posso mandar o heartbeating. O que é o heartbeat? O heartbeat é muito comum quando tem um message oriented intermediary, que é para saber se o cliente ou o servidor morreu. Então, assim, se eu tenho uma mensagem de heartbeat, isso tem no Kafka, como é que funciona? Funciona assim, eu vou conectar nesse servidor, e para o servidor saber que eu ainda estou lá, se eu não enviar a mensagem, eu vou ter que enviar uma mensagem dizendo assim, eu tô aqui. Então, o Stomp, ele vai ter um protocolo de heartbeat que você manda um endline, um /n no socket ou no WebSocket, né? Isso é muito importante, eu gastei muito tempo nisso, porque se você observar aqui a versão 1.0, você vai ver que tem TCP, né? Se você for ler a versão 1.2, você vai ver aqui que em algum lugar ele vai citar WebSocket. Não cita WebSocket, mas aqui no Highway, se você for ver a documentação do Network Ray, você vai ver que ele cita um WebSocket. Tanto que eu coloquei aqui na documentação o modo de usar e eu boto que o public feed dele começa com WS. E aí eu demorei para perceber que, eu tenho dois métodos de conexão. Eu posso me conectar por WebSocket e eu posso me conectar por TCP. Mas o que é bom, o que não é aqui? Bom, TCP vai ter um handshake menor ali, você vai mandar menos dados, pode ser que seja mais rápido. Mas o WebSocket, eu posso criar aplicações web que usam ela. Então, assim, eu posso ter um cliente ali rodando no meu site que pega informações em tempo real desse endpoint. Então, o WebSocket também pode ser útil, né? Eu implementei a minha biblioteca para conectar dos dois e altamente se descobrir, eu posso ter um método de conexão que seja automatizado. Então, assim, se ele está aqui e eu boto Stomp, ele vai identificar que é TCP. Se eu boto o WebSocket, ele vai identificar que é o WebSocket, né? Bom, beleza.
Vamos continuar aqui. Eu já mostrei a especificação e agora eu vou mostrar das escolhas tecnológicas que eu fiz ao implementar essa biblioteca, né? A primeira delas foi assim, eu vou usar o Java mais recente, não o mais recente, que eu creio que está no 22 agora, mas ó, OpenJDK, vamos ver qual que é a versão mais recente do OpenJDK. A versão mais recente do OpenJDK é a 22. Então, é a versão 22. Então, eu escolhi a quase mais recente, né? Então tudo isso aqui está implementado na última versão do Java. Assim, pode ser que eu não use todas as features do Java, porque assim, não preciso usar todas as features, eu uso o que dá, o que me garante. A gente vai ver um pouco disso no código, né? Eu vou tentar mostrar aqui, quando eu for mostrar código, a diferença. Outra escolha tecnológica é o Maven. Se você é desenvolvedor Java e você está iniciando ali e você não sabe o que é o Maven, recomendo muito você descobrir o que é o Maven, dar uma estudada no Maven e tentar criar projetos usando o Maven. Por quê? Porque o Maven vai controlar todas as suas dependências, né? Então vamos dar uma olhada aqui no meu POM. O que é o POM XML? O POM XML é o arquivo que descreve o seu projeto no Maven, né? Então você vai ver que eu tenho um Group ID, o Artifact ID e o meu Version. Isso aqui são as coordenadas Maven, né? Então assim, se eu publicar esse cara num repositório, a pessoa quando for depender do meu projeto, for usar ele só vai ter que saber essas 3 coordenadas aqui. Da mesma forma que eu uso aqui, por exemplo. Aqui quais são as dependências do meu projeto. Eu estou dependendo do SL4J. O que é o SL4J? É uma facade para login, né? O que é um facade? O facade, assim, o Java ele tem uma interface de login, mas ela não é muito boa. Então se criou essa biblioteca Simplelog Facade para o quê? Para unificar todas as bibliotecas que existem. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma biblioteca. Por que eu estou usando só o Simplelog Facade Simplelog Facade for J API? Porque é só API, ela não tem implementação dessa biblioteca. Então toda vez que eu vou me referir à implementação de log aqui, eu não estou escolhendo a minha implementação de log. Eu estou escolhendo uma API. E aí, a pessoa que for usar essa biblioteca vai escolher a dela. E assim, o meu log, o que eu logo na minha aplicação, fica conforme a pessoa deseja. Então, assim, eu estou fazendo um facade, estou implementando só uma interface de cima e a pessoa vai prover de baixo. E se a pessoa não prover uma implementação? Então não vai ter log, é muito simples assim, porque o Simple Log Facade, ele vai identificar as implementações de log e vai mandar o log para lá. Outra biblioteca que eu dependo é o Commons Codec. O Commons Codec é usado simplesmente para fazer uma transformação de binário, de binário para hexadecimal. Então, uma implementação muito simples que eu uso, né? Essas são todas as minhas dependências de runtime, né? As outras são de teste. O Maven ele vai sempre atuar com alguns escopos, né? Ele vai ter o escopo de compile time. Então eu posso definir que essa biblioteca aqui é apenas no tempo de compilação, e aí na hora que a pessoa que for usar a biblioteca vai ter que prover a implementação dela. Eu posso ter uma provider, né, que é basicamente de compilação, e aí prover, né? O compile time eu vou compilar junto com ela. Tem o scope test, né? O que é o scope test? É assim que ela vai ser usada só durante os testes. E aí, se você olhar uma coisa aqui, que eu adoro do Maven, é que o Maven, eu não estou definindo onde estão meus arquivos de... Isso aqui definiu o projeto, mas não define nenhum arquivo. Então, assim, isso era muito... Assim, eu desenvolvi para C++ por bastante tempo, e eu usava muitas vezes o Makefile, né? E no Makefile a gente fazia uns scripts malucos lá que identificava automaticamente arquivos CPP novos, né? Mas aí quando você ia compilar para Windows, você sempre tinha que adicionar no Visual Studio, né? E no Maven não tem isso. Por quê? O Maven ele trabalha por convenção sobre configuração. O que é convenção sobre configuração? Eu posso chegar aqui na build e definir quais são meus diretórios de código, mas não precisa. O diretório de código sim vai ser source main java, source main resource. Então, por exemplo, aqui eu vou ter source, aí main ou teste. E aí, dentro desses diretórios, eu posso ter o quê? Java resource. E se eu quiser mesclar Java com Scala? É só botar um Scala aqui dentro. Então, assim, você vai ter o Maven vai conseguir identificar, não, aqui tem um Scala, aqui tem um Java, e vai compilar. E a diferença de Java é que sempre vai ter código Java, e no Resource vão ser os arquivos que eu vou usar
durante a minha compilação, ou durante a minha execução. Isso aqui são empacotados juntos. No caso, esses caras aqui sobre teste ficam no contexto de teste. Eles não são entregues na aplicação de produção. Então, assim, isso aqui é código local de teste, isso aqui é código de produção. Então, quando eu vejo no meu código de produção, eu só vou ter código Java. E a gente já vê umas coisas do Java novo, que é o quê? Que é o módulo inf. Eu estou definindo quais os meus módulos, quais as minhas dependências. A gente vê aqui que eu vou exportar só dois pacotes meus, que é o IO Stomp4j e o Stomp4j Protocol. E vou depender só de dois pacotes, que é o Apache Common Codec e o Simple Log Facade4j. E estou fazendo uma coisa meio bizarra aqui, né? Eu estou dando um Transport Provider WebSocket TCP e TCP Platform Provider, né? WebSocket Transport Provider. Por que isso? Eu não sei se você reparou, mas aqui eu defini, deixa eu voltar aqui para o meu README, que esse carinha aqui, eu posso fazer uma seleção de protocolo baseado nele. Então, o que eu fiz? Eu cheguei aqui no meu protocolo. Primeiro assim, vamos voltar aqui para... Vamos voltar para escolhas básicas de design. Eu estou fazendo uma interface muito simples, né? Então, assim, a seleção, como eu falei no protocolo, o protocolo vai ter alguns métodos de seleção eu chamei de camada de transporte, né? Que pode ser tanto TCP quanto WebSocket. Eu quis deixar isso transparente para o usuário. E como pode ser feita essa solução? Através do protocolo do endpoint. Então, assim, se eu tenho WS, eu sei que ele é um WebSocket. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó, no protocolo. Eu vou ter, deixa eu procurar onde está. Está aqui no I/O protocolo. Eu vou ter a classe transporte. Nessa classe transporte eu vou ter o quê? Eu não tenho aqui, a classe está dentro dessa interface transporte. Na interface transporte, eu vou ter o transporte provider. O transporte provider é a interface que eu vou poder implementar. E ela vai dizer uma coisa. Qual que é meu protocolo? Esse protocolo aqui tem que ser a mesma string que eu tenho aqui. E qual que é e como eu instancio esse protocolo. Então, assim, se o meu usuário quiser prover um novo transporte provider, se ele quiser colocar isso aí sobre WSS, ele pode iniciar isso aqui, ele pode implementar isso aqui, que ele vai ter que implementar essa interface, vai ter que plugar isso no Service Loader, que é muito simples, é só fazer isso aqui, ó. Se ele faz aqui, ele põe no módulo if dele, que ele provê um transport provider com as classes que ele implementou, ele vai conseguir prover um outro transporte, né? E o transporte vai ter alguns métodos implementados, que é o send, o connect, o host, o close e o silent time. O que é o silent time? A gente vai ver depois um pouquinho, né? Mas vamos voltar aqui no nosso readme, no nosso roteirinho para ver onde a gente estava, né? O nosso roteirinho estava apresentando o Maven. Eu vou usar o JUnit 5. O JUnit 5 é uma biblioteca de teste que ele é feito com convenção também. Então, assim, se eu quiser criar um teste bem simples aqui, ó, vamos dar uma olhada num teste simples. Um teste simples aqui que eu tenho é esse Message Buffer Test. Ele é um teste bem simples que eu só crio uma classe sem nada especial, coloco um @teste do JUnit 5 e começo a escrever meu teste. Observe uma das funcionalidades novas aqui, que é o test block do Java, né? Isso aqui está em alguma versão nova do Java que eu não vou saber qual a versão exatamente. Outra biblioteca que eu uso bastante foi Test Container. O Test Container junto com ActiveMQ. Por quê? Porque assim, eu implementei essa interface, no primeiro dia que eu implementei, eu fui apontando direto para qual que é o nome do mesmo? O Network Rail. Apontei direto. Mas eu teve assim, não, eu vou testar isso de acordo com um servidor que me implementa esse protocolo. Então eu sabia que o ActiveMQ implementava. O que eu fiz? Eu usei ele com test containers para rodar. E como é que fica um projetinho feito com test containers? Vamos olhar aqui, ó. O test container, tudo que eu preciso fazer é instanciar um container, dizendo, ó, isso aqui é meu container. Eu coloco essa @test container no meu teste, e aí
o teste container vai saber identificar esse container, vai me instanciar esse container, né? Vamos dar uma olhada como é que funciona esse cara aqui. Eu poderia usar ele, deixa eu até mostrar no site, aqui ó, Test Containers ActiveMQ. Porque assim, o ActiveMQ ele tem algumas funcionalidades prontas, né? Ele tem algumas imagens prontas, mas eu preferi limitar o meu broker a uma configuração específica, né? Então o meu broker ele tem apenas três acceptors, ou seja, três modos de comunicação, que é o Stomp, o WebSocket, o Stomp com TCP, o WebSocket com Stomp, e o Artemis, que é o cliente dele, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou levantar eu vou levantar o meu broker, vou enviar mensagem usando o cliente dele mesmo, o cliente dele, se a gente for lá dentro do... Deixa eu até mostrar aqui, ó. Se a gente for aqui no POM, a gente vai ver que eu dependo em tempo de testes do meu cliente do ActiveMQ, o cliente oficial dele. E aí eu vou enviar a mensagem para ele. Depois, no teste, eu faço alguma coisa com essas mensagens que eu enviei, com esse tópico que eu criei, e depois eu mato o container. Então o teste container, ele vai cuidar do ciclo de vida, né? Se a gente vir aqui, ó, a gente vê que é bem simples. É só colocar o ActivityMQ e com um user e password, mas eu prefiro criar uma imagem própria para mim, né? Assim, se você quiser ver como funciona de criar imagem, dá uma olhada nesse projetinho que vai tá aí linkado no vídeo, né? Os outros dois bibliotecas que eu usei foi o AssertJ e o Waitability. O AssertJ e o Waitability, eles criam uma forma de validar os testes. Então, assim, todo teste tem que ter um assert. A gente pode depois falar de testes, né? Mas não vai ser nesse vídeo. Então, assim, quanto mais assert você faz, melhor o seu teste. Porque uma vez eu trabalhando numa empresa, eu vi que eu botei um relatório de cobertura dos testes, né? E o que aconteceu com o relatório de cobertura dos testes? As pessoas começaram a trabalhar em função do relatório de cobertura dos testes. Mas em algum momento eu vi que apesar de o relatório de cobertura estar muito alto, as pessoas não faziam o assertion do que retornava. O que acontecia? Acontecia que durante a execução dos testes estava passando por todo o código, mas não estava validando se o resultado era certo ou não. Então o AssertJ, deixa eu até mostrar aqui o site do AssertJ. Ele cria uma API fluente para a validação de testes, né? Então aqui, esse é o site, né? Se você ver, ele vai ter vários exemplos. Ele fala assim, ó, assert that Fellowship of the Ring has 9, contains fraud and sun and does not contain sorrow. Ou seja, ele está fazendo com que a minha avaliação no teste seja uma coisa legível. E é o que a gente sempre fala em design de código. O meu código ele tem que ser legível, né? O meu código tem que ser legível para mim e para os outros. E o AssertJ e o Waitability faz isso também. Vamos dar uma olhada no Waitability. A Waitability, eu nunca lembro qual que é o endpoint dele. A Waitility, não é a Waitability. A Waitility ele vai fazer o quê? Em vez de você botar um monte de sleep, de não sei o que, para ver coisas de tempo, você bota assim, await at most 5 seconds until, e aí você bota uma condição aqui. O que vai fazer? Ele vai executar essa condição várias vezes até verificar que ela é verdadeira no máximo de 5 segundos. Passou de 5 segundos, morre. Tipo, falha seu teste, né? E funciona assim a Waitility. E aí no último ponto, assim, fala um pouco das escolhas de design, né? Como eu já falei, uma que é a interface simples, né? Eu poderia até criar dois clientes, um para WebSocket, o outro para TCP, mas não, preferi um só com poucas interfaces. Então se a gente for bem aqui, a única classe que eu exporto é a classe Stomp Client. Se a gente for ver a classe Stomp Client, se a gente for diminuir aqui, ó, vamos diminuir ela, todos os métodos dela. Ela é uma classe que ela depende, ela implementa o autoclosable, é o único método, a única interface que ela implementa. Que é? Por que o autoclosable? Porque ela acaba tendo recursos internos, ela tem threads, ela tem tipo socket, então eu vou ter que uma hora fechar esse recurso. Ela tem uma interface muito simples, que eu posso passar só a URL, só isso aqui já funciona. As outras interfaces, como por exemplo, eu passo a URL, o transport type, é para eu especificar qual que é o meu meio de transporte. Esse transport type é um enum, que ele só define o que é o WebSocket ou TCP.
Eu tenho uma outra que é só passo URL e User Credentials, que é um record. Vamos dar uma olhada no record. Isso aqui é uma coisa das versões mais novas do Java. É uma classe que eu só defino um POJO, né? O antigo Plain Java Object. Então seria. Eu sempre defendo que a User Credentials tem que ter essas habilidades, né? Esse caso aqui ela não tem muito, porque eu não coloquei ainda, mas a gente pode evoluir ela, né? Ela só tem o username e password, que ela é passada pelo usuário, né? Tem um outro que eu defino, o URL, Transport Type e User Credentials, URL, User Credentials e os protocolos que eu estou implementando. Lembra que eu tenho 3 protocolos, versão 1.0, 1.1 e 1.2, né? E por fim, um com todos os elementos. Você poderia ter construído um builder para esse cara. Ainda posso fazer isso, mas eu preferi ainda não fazer. Uma coisa que eu sempre recomendo também é assim, apesar dele ter vários construtores, todos os construtores apontam para um só. E você só instancia as coisas nele. Então vamos olhar aqui esse construtor, algumas coisas do Java novo aqui, ó. Switch Expression, né? Os Javas mais recentes, eles têm o Switch Expression. Isso eu não vou lembrar qual Java entrou, gente. Eu não lembro isso de cabeça. Mas aqui, ó, baseado no Transport Type, eu pego e descubro qual que é o meu Switch Expression. Se eu não defino, eu vou lá e vou pelo Transport Create. Aqui ele vai usar o Service Loader do Java. Eu posso ter um dia um vídeo só para falar de Service Loader, depois eu mostro direitinho como ele funciona. Mas por hoje fica assim, que é uma maneira plugável de adicionar APIs. Então essa API, essa biblioteca, ela pode ser estendida. Então assim, uma pessoa pode pegar, sem alterar esse cliente aqui, e pode adicionar um método novo de conexão com o cliente, com o servidor do Stomp. E depois eu crio eu crio o resto da classe, né? É um pouco complexa, né? Mas o que tem de público aqui? O que tem de público aqui é muito simples. Eu vou ter ele vai ter o método connect, que assim, eu posso instanciar o meu Stomp Client e não conectar, mas quando eu conecto, ele vai abrir o transporte, vai começar a receber trocar mensagens, né? Inclusive começar a enviar os heartbeat. Tem o subscribe. O subscribe com pooling. O que é o subscribe com pooling? Eu vou abrir a conexão, vou subscrever ao tópico e vou começar a receber mensagens, né? Mas fica a crédito do usuário depois chegar aqui e fazer o pooling. Eu não implementei o pooling ainda, tá? Mas eu implementei a maneira de fazer o subscribe com pooling. Esse será meu próximo passo, talvez eu mostre no próximo vídeo. E o principal subscribe que é o subscribe com callback. Então aqui eu tenho um callback que ele só recebe a string, né? A string da mensagem, as mensagens são tudo texto, né? E posteriormente eu vou implementar alguma coisa que recebe um objeto serializado, então assim, vou verificar como funciona isso ainda no Stomp. No momento que eu precisei, o que eu consegui fazer foi com o texto. E aqui o usuário passa isso aqui e recebe. Como é que funciona isso aqui, ó? Funciona basicamente assim. E eu não vou mostrar o meu código de produção porque não precisa, mas o usuário pode iniciar o cliente, mandar conectar, dar o subscribe e fazer o join. Essas são todas as APIs que como eu falei, se você volta aqui, eu falei, ó, interface simples, né? A interface simples vai ter o quê? Vai ter 3 métodos basicamente, que é connect, subscribe, join. Na verdade tem também o unsubscribe. Então ele pode chegar aqui, ó, ele pode botar o client.unsubscribe. E aí eu tenho que passar esse tópico aqui, para ele. Eu posso fazer isso. Mas eu vi lá que no protocolo tem um disconnect. No disconnect eu posso esquecer isso e deixar encapsulado dentro do close. O close está aqui, porque eu usei dentro de um try-catch block. Assim, se eu uso dentro de um try-catch block, se eu saio daqui, eu mando o close. Então, assim, o close já está garantido que eu vou enviar, assim, os recursos não são perdidos. Se você tem sempre um auto-closable, nunca use ele como uma variável local. Nunca faça isso aqui, ó. Nunca faça isso aqui. Nunca faça isso. Por quê? Se eu dei alguma exception aqui, ou de alguma forma que esse cara retornou, que não passou pelo close, né? Aqui eu teria que dar o close, client.close, ele não vai fechar. E aí não fechando fica aquele recurso em aberto e depois pode dar problemas, né? Então assim, sempre use o bloco de try catch.
Então vamos aqui. E quais são o outro método de subscrição, né? Esse eu não implementei ainda, mas eu tô pensando aqui, ó. Porque assim, eu posso passar o callback, mas eu posso ao mesmo tempo não passar. E aí eu dou um var subscription. E aí o que eu tô pensando é fazer assim, o subscription ponto pull. Isso aqui é do mesmo jeito que o Kafka usa. Então, assim, se eu vim aqui e procurar Kafka Consumer, se eu vim na API do Kafka Consumer, eu vou ver que o Kafka Consumer tem o pull também, ou com 2L, na verdade, né? Não é pull de piscina. Ele tem o pooling, que eu posso fazer através de pooling. Não, pull, ó. Ele vai ter o pull. Então, aqui, deixa eu até mostrar maior aqui, ó. Eu estou fazendo aqui da mesma forma. Então, eu posso fazer um 2L, correto? Não, 2L, tá certo. O pull com 2L, que só vai me retornar uma lista de mensagens. Então, eu posso fazer aqui um for it. E aí, message. Eu ainda vou implementar essa forma aqui, fica pro próximo vídeo, né? Mas por enquanto a gente vai ficar com o callback. O callback, assim, é uma forma bem útil. Se eu tenho, como funciona o protocolo? Se eu tenho várias subscrições, eu posso receber várias mensagens na mesma mensagem eu posso cada mensagem eu vou receber de uma subscrição, né? Então eu posso receber embaralhado várias mensagens. E aí depois, no cliente, eu vou ter que identificar. Não, essa mensagem é dessa subscrição e essa outra mensagem é de outra subscrição. Se você ler atentamente, o protocolo 1.0 não permite diversas subscrições ao mesmo tópico, mas o 2 e o 3 permitem. Então eu posso ter duas subscrições com o mesmo tópico fazendo duas coisas distintas. O que é um pouco estranho, porque eu vou duplicar o recebimento de mensagens, né? O que mais eu tenho aqui? Então são os dois métodos de subscrição. Então era isso que eu queria mostrar nesse vídeo, né? Uma biblioteca que eu criei, que é bem interessante, eu estou usando ela tem teste, tem uma cobertura de teste boa, assim, eu não vou rodar os testes, porque os testes demoram. Ela usa tecnologias excelentes, assim, se você quiser fazer desenvolvimento Java usando essas tecnologias, se você não precisar de um framework, né? Porque aqui você reparou que eu não estou usando nenhum framework. E não vou usar nenhum framework, porque o que eu vou precisar é só carregar isso dentro de um Kafka Stream. Então, eu não vou usar nenhum framework. Eu não estou usando aqui. Mas isso tudo existe em framework. Se eu for fazer um projeto Spring, ou um projeto de Quarkus, eu vou usar o Maven, eu vou usar o JUnit 5, eu vou usar o Test Containers, eu vou usar o AssertJ, eu vou usar a Waitility. Então, assim, tudo isso que está aqui, você pode usar comumente no seu dia a dia do seu projeto. Fica à sua disposição. Então é isso, pessoal. Obrigado, espero que tenha ajudado muito.